Boa, bom dia, E boa aí, minha galera? tarde, boa noite, Tech Mentor Lab Talks no ar de novo. E aí, Léo, tudo certo? Tudo certo, cara? E por aí? Boa, coisa linda, tudo certo também. Bora lá, mais uma edição, a segunda, esse formato que a gente testou e gostou. Agora com fundos, com efeitos, com ferramentas. É A gente isso, está melhorando aí, cada vez mais. massa. De novo um prazer e agora pela segunda vez, né, a gente testando aí conversar sobre alguns temas que a gente conversou essa semana. Tiveram alguns temas que chamaram a atenção essa semana e algumas coisas que como a gente vem fazendo na página, né? Surgem no dia a dia, a gente tem um insight, a gente troca uma ideia com alguém e pensa, poxa, isso seria legal de compartilhar com mais pessoas. E aí, as primeiras que a gente pensa são em vocês, né? Vamos compartilhar lá com a página, vamos trocar ideia com todo mundo para fomentar essa comunidade. Então é Boa. isso. Temos E alguns temas lembrando, né? legais que a gente falou aí. Excelente. Lembrando que esse é um espaço totalmente aberto. Quem quiser participar, trocar uma ideia, dar o seu depoimento, discordar da gente, vir aqui para trocar ideia. Quem quiser fazer uma mentoria, pô, somos todos ouvidos, somos abertos e a gente quer conversar com o máximo de pessoas que a gente puder. Perfeito. É isso. Fiquem à vontade. Tech Mentor Lab é nossa. Vamos lá. Juanzinho, primeiro vídeo da semana, a gente explorou a questão do DISC, mapeamento de perfis, tu trouxe ali, né, Boa. um pouco da tua visão. Explora um pouco mais de onde que veio, né, e o que foi falado ali nesse vídeo. Pô, legal. Eu tava revivendo alguns temas e durante o dia a dia ali, assim, eu costumo parar para pensar e refletir sobre o porquê que eu tô tomando algumas ações e aí sempre me vem à mente, poxa, eu relembro qual que é o meu perfil e isso é muito rápido, sabe? Às vezes eu tenho uma tendência a seguir tal tipo de resposta ou tal caminho ou reagir de uma ação automática para tal tipo de ação. E aí tô fazendo algumas leituras, linkei com o conteúdo de PNL sobre os perfis de você ser uma pessoa visual, ser uma pessoa muito auditivo ou sinestésico. E fiz esse link, me recordei e até comecei o vídeo dizendo, né? Poxa, eu vou trazer um tema que às vezes a gente conhece, mas às vezes não se lembra, sobre Sim. os perfis. Então, acho que o primeiro pilar aí falando de perfis foi o que eu busquei abordar lá, que é algo que impacta diretamente no dia a dia, assim, né? Como um perfil lida, como um perfil atende e responde ao outro. Que foi o que me gerou a lembrança aí durante a semana. É legal, tem vários testes, né? Sobre descobrir o próprio perfil. Tem alguns testes mais completos, inclusive já trazem alguns insights de como um perfil se relaciona com o outro e oportunidades e dificuldades, barreiras que podem acontecer. Então, traz algumas dicas. E eu lembro a primeira vez que eu tive contato com esse tema que chamou muita atenção. Chamou bastante atenção de poder compartilhar, de poder conversar sobre, de poder prestar mais atenção e enxergar mais rápido as oportunidades, enxergar algumas coisas mais a curto prazo, outras mais a longo prazo. Ajudou bastante na carreira. Então, por isso que resolvi falar desse tema. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre ele, nunca ouviu falar sobre disco, a gente também pode trocar uma ideia, né? Boa. Eu acho que é um evento canônico na vida de todo mundo, o primeiro teste de Uhum. personalidade que você faz. Eu já fiz vários, né? E lembrando que além do DISC tem MBTI, Big Five, Enneagrama, tem várias metodologias, vários tipos de teste, Strengths Finder, Insight Discovery, tem vários tipos de teste de personalidade. Todos visam classificar os seus comportamentos mais latentes, digamos assim, né? Como que você geralmente lida com uma situação, como você se vê, como você acha que as pessoas se veem. E eu confesso que inicialmente isso eu já ouvi de outras pessoas, tá? Pô, mas esse negócio ele vai me definir, tipo, é isso que eu sou e pronto. Será que é só isso mesmo? Será que eu não posso mudar? E eu acho que na essência as pessoas podem mudar, podem passar a ter outros tipos de comportamento,
mas o teste de perfil ele te dá um retrato do agora, né? Como é que você está nesse É momento. isso. Eu já fiz o mesmo teste em momentos diferentes da minha vida, o resultado foi um pouco diferente, quando eu estou muito bem, quando eu não estou muito bem, mas ele te dá um recorte, né, interessante ali daquele momento. E aí, se você, liderança, aplica no seu time, é legal aplicar com uma certa recorrência, porque as pessoas vão se desenvolvendo, vão mudando perspectivas, vão tendo outras experiências de vida também. E não deixa de ser uma ferramenta super importante para você se conectar melhor com as pessoas do time, né? Saber como que a pessoa vai se comportar com um feedback Uhum. bom, um feedback ruim, como é que você constrói essa comunicação. Se você tem uma situação de conflito, como a pessoa vai lidar, se ela vai ter a tendência mais de fugir, né, ou de realmente, né, resolver o conflito ou o confronto. Sim. Então, cara, é uma ferramenta super interessante, eu recomendo que todo mundo estude, aplique, se desenvolva e descubra, né, a melhor forma de adaptar e de incluir na rotina de gestão. Boa, perfeito. Último, para fechar sobre isso, eu lembro que os relatórios trazem uma visão, ele te proporciona ter a visão que as outras pessoas têm de você, né? Então, pelas Sim, respostas que você dá. E isso pode ajudar muito justamente nessa autorreflexão. E pra gente, líder que já fez vários, poder ajudar como as pessoas do time interpretam isso, né? Porque pode gerar dúvida, né? Como assim? Eu estou respondendo esse formulário, dando as minhas respostas, mas ele me deu o que as outras pessoas me enxergam? Como assim? Através das minhas respostas? E provavelmente o primeiro teste é o que vai ser mais verdadeiro, né? Tu vai sim. fazer sem conhecer como ele é, então ele vai te permitir ter essa percepção real. Depois do primeiro, tu já sabe que tem esse tipo de resultado e vai tentar pensar, né, na hora de responder, tá, isso que eu tô respondendo é como eu sou, como os outros me veem, ou como eu imagino que eu quero que os outros me vejam. E quando a gente está preenchendo, pode até vir esse pensamento, nossa, será que eu vou enviesar o resultado do meu teste e tal? Mas não, isso faz parte da ferramenta, inclusive. E eu acho que, inclusive, é um dos propósitos da ferramenta, fazer a gente pensar sobre isso. Então, no dia a dia, nas ações que as pessoas estão tendo, seja pensando no resultado de algum tipo de teste, acho que o segredo está em ter consciência nas tomadas de ações, das ações, né, que a gente vai fazer no dia a dia, nas decisões que a gente vai fazer. Então, é aqui onde que entra a nossa provocação como líder de ajudar a fazer esse retrospecto rápido, casar uma coisa com a outra e aí encontrar essas oportunidades. Então, mais uma ferramenta. Não é mais um. Eu até trouxe lá no vídeo, né? Poxa, isso que não seja um fardo, que não seja uma preocupação, né? Nossa, mais uma coisa para me preocupar agora. Além de toda a correria, qual que é o perfil, como que tem que lidar. Não, é uma ferramenta que vai ajudar a interpretar e ajudar a dar caminho, assim, a direcionar. Cara, eu tava até lembrando aqui agora que o primeiro conflito que resolvi na minha vida de gestor, eu usei o mapeamento de perfil. Eu não tinha feito uma avaliação, mas por conhecer as pessoas, eu meio que consegui encaixar elas no perfil, né? Tinha uma pessoa que era muito analítica, direto ao ponto, uma comunicação mais direta, e uma outra que era mais relacional, e elas estavam tendo embates ali durante um projeto. Um achava A, outro achava B, e não conseguiam chegar né, em solução nenhuma, e os dois vinham reclamar um do outro para mim. Quando eu expliquei para eles, falou, ó, o perfil dessa pessoa é diferente do teu, ela é um pouco mais relacional. A forma como você se comunica com ela diz muito. Ao mesmo tempo que para outra, eu falei, ó, é uma pessoa mais analítica, mais direta ao ponto quando ela fala. Então não é que ela está não é que ela está de propósito falando dessa maneira com você para te atingir, não é só o perfil dela. Uhum. Então, e aí, quando eles se encontram no meio do caminho, sabendo, né, o perfil de cada um, eles conseguiram resolver, né, 2 dias depois estavam almoçando juntos. Na primeira vitória como gestor, eu usei mapeamento de perfil para resolver um conflito e foi muito gratificante. Então, você vai experimentar na pele, você vai entender o que eu estou falando. Que massa. Altos cases. A gente pode depois fazer um papo desse, né? Conflitos, cases que a gente teve que a gente se recorda. Boa. Fechamos, Juan. Vamos para o próximo. Qualidade. Boa. Essa semana foi interessante, né? Tu trouxe ali uma percepção sobre
qualidade não ser uma preocupação apenas instantânea ou isolada, ou uma responsabilidade de um time único, né? Então, fala aí pra gente o que, que motivou aquele papo. Cara, você sabe que quando a gente lidera profissional mais sênior, às vezes a gente é provocado com algumas perguntas, né, e situações. E uma das pessoas mais sêniores que eu liderava, né, faz um tempo, já faz alguns meses, ele chegou para mim e perguntou: Laza, cara, o que que é qualidade para você aqui para nossa empresa? Cara, eu não tinha isso na minha cabeça 100% formatado, sabe? E aí a gente meio que desenvolveu junto, né, e usei isso como input para fazer esse vídeo. É muito comum a gente ver nas organizações, e eu confesso que até quando eu faço entrevista, por exemplo, eu pergunto, quando estou entrevistando pessoas para a área de desenvolvimento, né, para a função de desenvolver, eu pergunto, né, como é que tu garante qualidade, né? Como é que você garante que o que está sendo feito está sendo qualidade? E é comum a gente pensar em qualidade e ligar, a gente tem um time de QA que vai lá e testa tudo, né, e tá tudo certo. Uhum. Mas a qualidade é algo muito mais abrangente do que isso. E aí eu me lembro lá, um dos primeiros grandes projetos que eu toquei, que foi, a gente certificou uma fábrica de software no IPSBR, que é uma certificação meio parecida com a CMMI, só que é nacional. E aí eu descobri, cara, que tinha, uma das evidências é que a gente garantiu que o QA foi feito. Então, cara, o QA do QA era uma temática ali da parte de qualidade de processo, qualidade de desenvolvimento de software. E aquele foi o primeiro baque, né? Cara, isso há, sei lá, 10 anos. E desde então, acho que aí eu venho construindo esse contexto. Então, qualidade é muito mais do que você ir lá e testar o software. É mais do que o TDD também, que é você já desenvolver a partir do teste ali unitário, o teste integrado. A qualidade é você executar bem o processo que está proposto, é um card bem descrito, com critério de pronto, é você garantir que as etapas foram feitas, é um code review bem feito, é um código bem escrito. Garantir manutenção, né? Mantenabilidade a longo prazo, que os próximos times, porque o time se renova, né? Daqui a 1 ano, 2 anos o time não vai ser o mesmo, vão ter pessoas novas, e como é que essas pessoas continuam um código, sendo que lá atrás não foi pensado em documentação, cobertura dos testes, ter isso tudo documentado de forma a continuar o trabalho, né? E é claro que a gente tem N tipos de time de tecnologia, né? Você pode lidar com projetos, você pode lidar com produto, enfim. Mas principalmente quando você está lidando com um produto que está no ar, que tem pessoas usando, manter esse produto estável, né, com bons tempos, com boa performance, com boa escala, também é qualidade. Então, SLI, SLO, tempo de recuperação, MTTA, MTTR, tudo aquilo que a gente já falou de incidente, tudo isso também é qualidade. Tá? Então, existe um mundo de métricas e de boas práticas que garantem qualidade, que não só, eu tenho um time de QA, né, e tá tudo certo, eu testo antes de ir para produção. Inclusive, várias empresas não têm QA acontece ali dentro do próprio time e funcionam bem, outras funcionam bem com QA também. Não é isso que vai garantir a qualidade, acho que é o conceito, é a cultura. E, enfim, se você lidera um time de tecnologia, está numa empresa de tecnologia, tenha em mente que a qualidade é muito maior do que só um teste. Exato. Não existe uma receita de bolo ou um único certo e um único errado, né? Então, podem existir vários caminhos. E eu acho que de novo a gente vem falar sobre ações conscientes, né? Tipo, se eu tenho um time sem, por exemplo, vou tirar QA então, ou o que que eu faço agora? Uhum. O pensamento sobre a manutenção do produto, sobre gerar impacto, sobre trazer valor, acompanhar a métrica de satisfação do cliente. Tudo isso, eu acho que qualidade pode ser um elo entre esses pontos, né? Então, seja da atuação em um incidente, seja em iterar uma feature que já existe. Se esse código foi feito com qualidade, se a gente tem documentação, isso vai permitir que isso seja feito sem uma quebra na experiência. Então,
as coisas começam a acontecer em um ciclo de melhoria contínua, de entrega, sem quebrar a experiência. Então, uma coisa vai ajudando a outra a acontecer sem que caiam os famosos pratinhos, né? Sim, E aí que a gente também não construa legado ou grandes débitos, enfim. Mas o que me trouxe esse pensamento foi justamente isso, né? Pô, então, como será que funciona sem um time de QA? E posso dizer, por algumas experiências, que essa ação por si só faz com que o time tenha algumas preocupações lá desde o início. sim. Desde quando a gente está refinando alguma história, trazendo uma feature nova, a gente já está estimando, sabendo que ali na frente a gente vai precisar fazer mais code reviews, a gente vai precisar de mais gente testando, a gente vai precisar de mais validações juntos, mas que é o time que está fazendo esse lançamento junto. Inclusive, isso é um ponto legal também que eu acabei de me lembrar. Requer uma imersão grande do time. Fazendo o teste ali mantendo a mão na massa, sabe? Revisando tudo depois de pronto, fazendo algumas iterações, trocando conversa, até fazendo treinamento, mostrando para os outros como que funciona essa funcionalidade nova que a gente está colocando no ar, pegando mais coisas, já fazendo algumas correções rápidas. Então, de novo, alimentando aí a melhoria contínua. Então, uma ação consciente que vai levando a outras e outras que a gente vai mensurando e vai iterando o processo como um todo, né? Boa. Cara, Massa. excelente. E aí, acho que como tu trouxe, né? Não tem receita, acho que É, dá para ter uma qualidade excelente tendo QA, dá para ter uma qualidade excelente não tendo. Vai da escolha e da estratégia de cada time, de cada empresa, enfim. É uma exato. discussão, às vezes vira discussão, né? Pô, tem que ter QA, não tem, acho que tem, acho que não Uhum, tem. Pode funcionar das duas formas, e pode ter suas vantagens e desvantagens, trade-offs. Analisar caso a caso. exato. Famoso depende. Boa! Legal. Última dica aí do dia, né? A gente se deparou com um texto aí no LinkedIn de uma pessoa alertando sobre que momento que você deve deixar seu LinkedIn atualizado. E isso deu um insight para a gente, né, trocar uma ideia aqui com vocês sobre carreira. Então, que tipo de desenvolvimento de carreira que uma liderança de tecnologia pode perseguir, né? Quais possíveis caminhos que você pode trilhar dentro de uma organização? E com o plano de fundo, é claro, né, depois a gente fala essa questão do LinkedIn aí, mas o que eu já vi, tá? Eu já vi liderança de engenharia migrando para uma área de produto, né, tendo essa capability de liderar tanto time de engenharia quanto produto. Eu já vi pessoas indo para a área de data, por exemplo, Uhum. está em alta. Está começando a surgir líder de AI, tá, está sendo, começa a aparecer isso. Voltando para o técnico também, voltar a ser um staff engineer, voltar no staff e pular para um principal, liderando outros squads, voltar a meter mão no código, no dia a dia, né? Excelente, excelente exemplo, né? E tem que ser comum isso também, tem que ser comum não, tem que Uhum. ser normal, né? Pô, fui É, lá, experimentei, não gostei, quero voltar para o técnico, quero voltar a codar, definir arquitetura e tal, pô, tá tudo bem. Eu vi algumas empresas com uma posição interessante de líder de arquitetura, por exemplo. Então tem um time só de arquitetura, só de infra, enfim, time enabler. Voltar para a área de projetos, eventualmente, pô, eu gosto de liderar projeto, né? Não preciso liderar diretamente as pessoas. Então, existem N possibilidades de gestão de carreira. Qual que é a dica aqui? É refletir o que você gosta de fazer, o que te dá satisfação. É estar mais próximo das pessoas, apoiar o desenvolvimento delas, é entregar projeto, é estar mais próximo de uma área técnica, é voltar a codar. Ter uma atuação hands-on, às vezes, também é super efetivo, super estratégico. Então, existem N. O primeiro passo é você descobrir aquilo que te alimenta, que te dá energia no teu dia a dia, mais do que te tira energia. E a partir daí, construir um plano para chegar lá. E aí, qualquer caminho, na verdade, ele pode ser possível, né? exato. E aí a gente começa a entrar nesse outro ponto de como que se descobrem os outros caminhos. Até porque
na nossa área existem uma infinidade de caminhos, né? Tanto de caminhos quanto de empresas diferentes que exploram diferentes nomenclaturas para as mesmas posições, ou até o inverso também, né? As mesmas posições, mas com responsabilidades Sim. diferentes. E o caminho para isso é trocar ideia. É a gente conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, ah, participar de eventos. Talvez não estejam acontecendo tantos eventos, a gente tem se encontrado mais remotamente, né? Mas também existe com certeza a possibilidade de encontros e conversas para trocar experiência, para fazer um benchmarking, para explorar um conteúdo novo, para comentar o post que alguém fez sobre alguma coisa e a partir dali começar a mergulhar numa nova, né, num novo conteúdo, num novo tipo de papo, enfim. É, começar a refletir sobre isso, né? Se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, beleza. Pode ser que esteja tudo tranquilo também para você. Isso não é estar tranquilo, né? Se tá tranquilo, eu gosto de estar em movimento, então talvez é o Sim. momento de começar a provocar algum tipo de movimento, de pensar, nossa, o que que falta eu dar uma explorada aqui, outra ali. Enfim, como acho que tu falou a palavra certa, assim, refletir, refletir, sair do piloto automático, refletir e pensar, beleza. Agora tá na hora de eu explorar um pouquinho mais aqui, outro ali, que oportunidades tem. Acho que refletir e agir também, né, Juan? Acho que você É. trouxe a questão de estudar, ir atrás, entender como é que as empresas fazem. E já fazendo a conexão aí com o LinkedIn, cara, é uma ferramenta. Eu sei, tem muito ego ali, às vezes propagandas gratuitas, sem ter muito subsídio, mas Famosa ainda Linked Disney. enfim, mas ainda é uma rede que, se bem explorada, né, se você seguir as pessoas certas, você pode tirar muito proveito delas. E até um exemplo pessoal aqui, a gente no último episódio a gente divulgou um artigo aqui do Norman, que é o CTO da Mind Valley. Eu encontrei, passei por ele no LinkedIn, algum post, alguma coisa assim, como gosto da plataforma, né? Procurei as pessoas ali. Cara, mandei mensagem para ele, na cara dele, falei, cara, tô querendo fazer uma mentoria, você topa? Ele nem tinha isso muito bem estruturado, a gente combinou um valor lá, que para ele foi super simbólico, para mim foi em dólar, pesou um pouco, mas enfim, deu certo. A gente conversou e, cara, saber como uma empresa totalmente fora do meu radar funciona, né? Como é que ele se enxerga ali como líder de tecnologia, cara, foi muito bom. Então, tá na nossa mão o mundo. Então, pô, eu queria trocar uma ideia, sei lá, com alguém que trabalha numa Big Tech. Uhum. Conexão, manda mensagem, fala, ó, não tô te pedindo emprego não, só quero saber como é que funciona aí. Só trocar uma ideia, trocar uma experiência, né? Vamos conversar, fazer network, né? Todo vídeo aqui a gente fala, né? Pô, gente, vocês querem conversar? Pô, a gente está à Sim. disposição, né? Depois que a gente fez os últimos papos, principalmente que depois que a gente fez aquele sobre métricas, teve uma galera que se sentiu à vontade e veio falar com a gente, trouxe um pouco mais de detalhes. Poxa, lá no meu ambiente eu tô tendo essa dificuldade aqui, vocês passaram por isso. E a gente fez alguns papos, trocamos ideia, trocamos mais experiência ainda, porque daí, né, a gente fala sobre as dificuldades específicas que a gente está tendo naquele cenário, a pessoa compartilha com a gente. E é isso. Abriu uma porta, conversou, se conheceu. É, você ensinando também aprende, né? Quem tá perguntando também acaba ensinando um pouco. Enfim, se torna uma troca. Por mais que a gente tenha falado aqui que é super diverso, mas nosso mercado de tecnologia ele também é super pequeno também. A gente acaba encontrando as mesmas pessoas em vários lugares diferentes, volta, conversa de novo, fala sobre o mesmo assunto, é, se reúne em grupo e daqui a pouco todo mundo tem a mesma referência e a gente se junta para ir lá, pô, então vamos trazer essa pessoa para bater um papo com a gente. Ou também gosto de consumir esse tipo de conteúdo e a gente se junta para falar sobre ele. Outro dia a gente fez isso, um grupo de colegas, a gente estava discutindo, a gente estava lendo sobre o mesmo livro. Pô, então vamos se reunir, vamos discutir junto, vamos trocar experiência junto sobre o que a gente aprendeu e tal. Então, tem N formas de fazer, como tu falou, refletiu e aí partir para alguma ação, fazer algo. Excelente. E aí, né, dando prosseguimento aí na dica que a gente leu,
é de você manter o seu LinkedIn atualizado, especialmente se você já está empregado, já está numa tour legal, está numa trilha de desenvolvimento bacana, é o melhor momento para você estar com o seu LinkedIn sempre 100% atualizado, sempre ali com as suas últimas conquistas, com a descrição atualizada, com o cargo atualizado. Não para você buscar mudar de emprego, né, o tempo todo, mas, primeiro, talvez tenham pessoas que queiram se conectar com você, para trocar ideia, para fazer um benchmark. Isso pode ser uma experiência muito legal para você. Para você mesmo, né, ir buscar pessoas que têm posições parecidas com você, e a pessoa vai entrar no seu perfil e vai ver lá que está atualizado, fala, pô, que legal que essa pessoa está fazendo. Se conectar, fazer, trocar ideia e se desenvolver, né? Eu acho que uma troca de emprego, de empresa, ela envolve 1 milhão de fatores, né? Vários. Acho que você usar o LinkedIn só para isso, você usar uma ferramenta incrível, né? Por uma parte, né? Não pelo todo que ele te oferece. Exato. Então, a nossa dica é essa, certo, Juan? Exatamente. Exatamente. Tem uma outra fonte que é legal também, mas aí tem que dar uma garimpada, que é no X, né? Ex-Twitter. Sim. É uma velocidade absurda, com certeza, né? Principalmente agora sobre IA, o pessoal tem tweetado muito, falado muito, muita coisa, todo dia coisa nova, dá pra se perder, mas também é uma fonte um pouco mais curta, um pouco mais rápida sobre conhecimento. Às vezes pode, a partir dali, gerar algum tipo de conexão também, abrir uma nova porta aí para trocar ideia. Mas o Boa. intuito, acho que era essa mensagem que a gente queria passar. Era exatamente isso, minha gente. Obrigado aí para quem assistiu. Juan, mais uma semana incrível aí de conteúdo bom. É isso Seguimos. aí. De novo, gente, quem quiser trocar ideia, quem quiser participar aqui, cara, a gente tá louco para conhecer vocês, para trocar ideia. Perfeito. Agradecemos, continuamos juntos e quem tiver alguma sugestão aí, algum outro algum outro tema, algum assunto, alguma pergunta, enfim, manda e a gente também vai ficar super feliz de vir compartilhar, chamar para falar junto com a gente, enfim, todas as possibilidades aí. Valeu, tamo Excelente. junto, Um grande abraço. até mais.